Olá, eu espero que você esteja bem. Não está? Eu tenho certeza que você vai ficar logo logo. Você está no episódio número 6 de 8 minutos de saúde emocional e hoje nós vamos falar sobre grupos que ajudam a sair do buraco, aqueles buracos emocionais mais profundos que a gente se enfia. Existem grupos especializados que podem te ajudar e nós vamos falar sobre eles hoje. Algumas questões que eu tratava como tabu, e muitas pessoas tratam como tabu, impedem e me impediram de falar das mazelas emocionais. Até que eu descobri, no meu caso, na instituição religiosa que eu participava, eu descobri um grupo de apoio que mudou completamente a minha mente, mudou completamente a minha forma de entender. Hoje está em voga, está na moda falar de mudança de mindset, né? Ou mindset especificamente. Os gregos traziam uma palavra muito mais legal, que era metanoia, mudança de mente. E hoje é a mesma coisa, mudança de mente, né? Esses grupos, eles ajudam a gente a mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e sistematizar essas coisas. Bom, no meu caso, eu tive uma abertura de visão até espiritual, nesse caso de mazelas emocionais. É, não existe mágica no processo. Não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos. Por outro lado, há uma mágica que acontece aqui na mente da gente. E nesse caso, é, duas palavrinhas que eu tenho repetido ao longo desses 6 episódios fazem toda a diferença. No caso é consciência e intencionalidade. Existem centenas de grupos de apoio ao longo do mundo, entre eles o Alcoólicos Anônimos, né, o mais conhecido de todos, o Narcóticos Anônimos, tem alguns pouco conhecidos, como o Amor Exigente, Celebrando a Restauração ou Celebrando a Recuperação, conhecido como a sigla CR, né? Essas estratégias, elas não têm apenas comprovação científica, mas tem muita gente fazendo propaganda disso. Por quê? Porque de fato muda a vida das pessoas. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas de carne e osso como eu e você, elas passam por esses grupos e são de fato transformadas. A mente é transformada, a prática é transformada e, na maioria das vezes, até a família das pessoas são transformadas por causa desses impactos causados aí através desses grupos de apoio. Nos Estados Unidos, em alguns estados de lá, tem inclusive penas que são atribuídas a pessoas que dirigem alcoolizadas, pessoas que têm mau comportamento, pessoas que são agressivas, elas são presas. E aí, quando elas assinam um termo dizendo que vão participar de um grupo de apoio, elas são liberadas em condicional. Quando termina o grupo de apoio, elas apresentam um certificado e tá tudo certo. Eles ficam quites novamente com a justiça. Aqui no Brasil, nós não temos muita cultura de nos aconselhar ou nos buscar aí apoio de outras pessoas. Quando a gente busca, na verdade, alguns de nós vai buscar no boteco, afogando as mágoas num copo de bebida, se aconselhando com pessoas que não sabem nada de saúde emocional, de vida familiar, enfim, aqueles problemas que nós temos normalmente, a gente acaba desabafando com pessoas que não estão preparadas para atender. Algumas pessoas, por exemplo, quando brigam com o cônjuge, vão se aconselhar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com familiares. E olha, é difícil quando alguém não pega um dos lados ali para defender. Mas e qual é a diferença, então, de se aconselhar ou buscar um grupo de apoio? Primeiro, que no grupo de apoio não há aconselhamento direto. O que acontece nos grupos de apoio é aconselhamento mútuo. Eu falo do que eu vivo e o que eu falo daquilo que eu vivo pode ajudar outra pessoa. E aquela pessoa também pode desabafar, colocar para fora e compartilhar as suas experiências e também me ajudar. Há inclusive um grande chavão
que a gente repete como papagaio nesses grupos, mas é a mais pura verdade. A doença, ela sai pela boca, mas a cura entra pelo ouvido. Aquilo que o outro já passou nessa vida pode me ajudar a mudar minha mente, a entender de forma diferente e muitas vezes repensar as minhas próprias atitudes. Esses grupos de apoio, e eu vou falar aqui de 3 em especial, que são muito parecidos. Mesmo sendo parecidos, eles têm algumas diferenças, mas o sistema é muito parecido. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e Celebrando a Restauração, ou Celebrando a Recuperação, tem esses 2 nomes, eles são grupos que funcionam com 12 passos. E nesses 12 passos, que se dão ali semana após semana, encontro após encontro, funcionam em 2 grupos mais ou menos assim, tá? Em 2 grupos. O primeiro grupo é um grupão, onde tem uma palestra, estuda-se uma lição, vem alguém que já estudou bastante sobre o assunto, que já é bem veterano nesses grupos e compartilha ali as suas experiências e também passa uma lição específica. Depois disso, se reúne em grupos menores, onde se compartilha. Aí sim é vida na vida, é falar, colocar para fora, você tem a oportunidade de pôr para fora e ouvir as experiências de outras pessoas, que ajuda bastante. Eles funcionam em 12 passos e é mais ou menos parecido nesses 3 grupos. Alcoólicos Anônimos, como o próprio nome diz, trata de pessoas que têm problemas ou dependências com bebidas alcoólicas. Os narcóticos anônimos são pessoas viciadas em drogas ou medicamentos, em químicos em geral. Tá? E o Celebrando a Restauração, ele tem uma particularidade que ele abarca essas 2 questões, narcóticos e alcoólicos, e também trata de mazelas emocionais. E trata também de mal comportamentos que nós desenvolvemos, né? Aquilo que a gente chama de comportamento destrutivo, aquilo que me destrói e eu nem percebo. Então, o Celebrando a Restauração, na minha opinião, inclusive, é o melhor desses grupos de apoio aí, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei a respeito, e eu tive uma boa experiência também com esse grupo. Inclusive, trabalho hoje voluntariamente em grupos de Celebrando a Restauração e virou uma paixão. Porque trata-se também de não apenas uma mudança na mente, mas também uma mudança no estilo de vida. Quando a gente vive com essas ferramentas, elas fazem parte integral do nosso dia a dia, nos ajudam a decidir. Outra coisa bem interessante nesses 3 grupos que eu citei aqui é a oração da serenidade. A oração da serenidade ela foi escrita em 1912 e foi publicada no jornal em 1942. E quando o Bill Wilson, o fundador do Alcoólicos Anônimos, o grupo mais antigo de todos aí, e ele ouviu essa oração de algo que alguém compartilhou com ele e ele passou a fazer parte, então, essa oração passou a fazer parte do programa do Alcoólicos Anônimos. Também faz parte do Narcóticos Anônimos e do Celebrando a Restauração. E é assim esta oração. Veja que interessante. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as 2. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. E assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Viu que interessante essa oração? Ela não fala apenas de uma conversa comum que a gente tem com Deus, mas identificando aquelas dificuldades que nós temos e vislumbrando a solução das nossas dificuldades emocionais. Eu recomendo que você procure um grupo de apoio, que você procure praticar as outras dicas que a gente deu ao longo dessa série. E assim nós terminamos o episódio número 6 e também
os 8 minutos de saúde emocional, que foram esses 6 episódios. Se você quiser conhecer mais sobre esses grupos, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar vários sites a respeito, inclusive os sites oficiais. Do Celebrando a Restauração, existem vários. Eu recomendo o site ibc.org.br/cr. Vai estar na descrição aí do vídeo, do Spotify, vai estar lá a descrição, você pode acessar este site que vai te ajudar muito. Existem grupos espalhados pelo Brasil todo e, inclusive, à distância. Você consegue participar de grupos que acontecem através de videoconferências aí e é muito bacana, muito legal. Caso queira conversar mais sobre esses assuntos, pode me procurar nas redes sociais que vai ser um enorme prazer poder bater um papo com você. Até lá!